Em um ponto remoto do Pacífico Ocidental, existe uma trincheira tão profunda que desafia tudo o que acreditamos sobre nosso planeta. A Fossa das Marianas é o ponto mais profundo dos oceanos, chegando a quase 11.000 metros, onde a luz não chega, o som se dissipa e a pressão é tão esmagadora que destruiria qualquer corpo desprotegido. Por décadas, esse lugar permaneceu invisível e distante, quase irrelevante. Hoje, porém, tornou-se foco de interesses científicos, tecnológicos e geopolíticos, transformando-se num dos territórios mais importantes e disputados do século XXI. Ela deixou de ser apenas uma curiosidade geológica para se tornar peça-chave em discussões sobre energia, segurança e recursos naturais. E quanto mais aprendemos sobre ela, mais percebemos que esse abismo pode moldar o futuro de nações inteiras. A escuridão começa a 1.000 metros. A 1.000 metros de profundidade, toda a luz solar desaparece. A partir daí, o oceano torna-se um ambiente negro, gelado e silencioso, onde a pressão aumenta a níveis quase inconcebíveis. Esse cenário marca o início da zona Hadal, que se estende até 11.000 metros e permanece entre as regiões menos exploradas da Terra. Ainda assim, o que mais surpreende é que existe vida abundante ali, organismos que prosperam sem luz, alimentando-se de energia química e sobrevivendo a temperaturas extremas. Essa transição brusca entre o mundo iluminado e o abismo absoluto é tão radical que representa uma verdadeira fronteira biológica. Mesmo assim, a natureza encontrou formas engenhosas de resistir a condições que destruiriam o ser humano em instantes. A vida impossível que existe lá embaixo. Na zona Hadal, peixes translúcidos navegam sem pigmentos, usando sensores de pressão. Moluscos bioluminescentes emitem flashes azuis para comunicação ou defesa. E bactérias extremófilas transformam enxofre e metais em energia, sustentando cadeias alimentares inteiras. São organismos que nos mostram que a vida pode surgir em ambientes extremos, desafiando ideias antigas sobre biologia. Não por acaso, o peixe ativo na maior profundidade já registrada, mais de 8.100 metros, foi encontrado justamente na fossa, segundo o professor Paulo Yokil. Essa variedade inesperada de formas de vida sugere que talvez não estejamos sozinhos no universo, porque se a vida consegue florescer no lugar mais hostil da Terra, o que ela não poderia fazer em outros oceanos aquáticos como Europa ou Encélado? A fossa que engoliria o Everest. Chamada de Challenger Deep, a Fossa das Marianas é tão profunda que poderia engolir o Monte Everest inteiro e ainda sobrariam quase 2 quilômetros até o fundo. Apesar de sua importância, a fossa não pertence oficialmente a nenhum país, mas fica a apenas 200 quilômetros de Guam, um território administrado pelos Estados Unidos. Isso coloca a região num limbo jurídico, fora de zonas econômicas exclusivas, mas dentro da esfera de influência norte-americana, tornando o local ainda mais estratégico e politicamente sensível. Essa combinação de profundidade extrema e localização geopolítica cria um cenário único, onde ciência, soberania e interesses militares se entrelaçam de maneira inevitável. Não é exagero dizer que o futuro dessa região pode desencadear disputas globais. A longa história de exploração. A exploração da fossa começou em 1875, quando a expedição Challenger registrou mais de 8.000 metros de profundidade. Em 1960, o batiscafo Trieste levou 2 homens ao fundo da fossa, embora a visibilidade fosse quase zero. Em 2012, o cineasta James Cameron realizou sua própria descendida solo, permanecendo 3 horas no fundo e captando imagens inéditas. Em 2019, Victor Vescovo chegou perto dos 11.000 metros. Mesmo assim, mais de 80% do oceano continua inexplorado e 91% das espécies marinhas ainda não foram catalogadas. É impressionante perceber que, com toda a tecnologia atual, continuamos quase cegos diante do maior ambiente contínuo da Terra. Cada expedição revela o quanto ainda ignoramos sobre nossos próprios mares, a vida, lixo e o peso da nossa presença. As expedições revelaram organismos gigantes como xenofióforos e crustáceos resistentes chamados anfipódios, mas também trouxeram um alerta. Microplásticos, embalagens e até resíduos radioativos foram encontrados no ponto mais profundo da Terra. É a prova de que nem um ambiente mais isolado escapou da ação humana. Ao mesmo tempo, esses organismos extremos despertam interesse em áreas como biotecnologia e farmacologia, abrindo
abrindo portas para novas aplicações científicas. Essa mistura entre vida extraordinária e poluição humana mostra que nossa influência já ultrapassou todos os limites, alcançando até mesmo locais onde jamais colocamos os pés. Um lembrete de que a responsabilidade ambiental precisa ir muito além da superfície. A nova corrida pelo fundo do mar. O fundo do mar está se tornando palco de uma nova corrida global. A China investe bilhões em robôs submarinos e pesquisa de bases oceânicas permanentes. O país também firmou acordos com as Ilhas Cook em 2025, gerando tensões diplomáticas. O motivo é claro: a região é rica em nódulos polimetálicos, que contêm níquel, manganês, cobre, cobalto e terras raras, elementos essenciais para baterias, turbinas e tecnologias verdes. Com a transição energética, esses materiais se tornaram ainda mais valiosos. Quem dominar essas reservas dominará parte crucial da economia do futuro. E isso explica por que a disputa pelo fundo do mar se intensificou tanto. A batalha já começou e está longe de ser apenas científica. A disputa pelos cabos submarinos. Poucos sabem, mas 95% dos dados do mundo passam por cabos submarinos, que somam 1.400.000 quilômetros. Muitos deles estão em áreas profundas e vulneráveis. A China já desenvolveu robôs capazes de manipular e até cortar esses cabos, oficialmente para manutenção, mas com óbvio potencial estratégico. Em um conflito, controlar esses cabos significa controlar comunicações, sistemas financeiros e até operações militares. A guerra digital não acontece apenas na superfície, ela também se desenrola silenciosamente no fundo do mar, onde qualquer intervenção pode mudar o rumo de uma nação inteira sem que o público sequer perceba. Os Estados Unidos reagem. Em 2025, os Estados Unidos aprovaram a exploração mineral em águas internacionais para reduzir a dependência de insumos críticos vindos de países como a China. Empresas como a Lockheed Martin reativaram licenças antigas e começaram a testar robôs mineradores. Enquanto aliados como Japão e Noruega querem acelerar a exploração, França e Alemanha defendem cautela, mostrando como o tema dividiu até países aliados. Essa decisão dos Estados Unidos não é apenas econômica, ela representa uma tentativa de manter vantagem estratégica em um mundo cada vez mais dependente de tecnologia e energia limpa. O Oceano Profundo virou um campo de disputa pela liderança global, o ouro azul e os riscos ocultos. Os minerais do fundo do mar são chamados de ouro azul, uma riqueza estratégica para o futuro energético e digital do planeta. Assim como a corrida do ouro do século XIX moldou impérios, a mineração oceânica pode definir novos vencedores globais. Porém, os riscos ambientais são imensos. Ecossistemas podem ser destruídos, sedimentos podem sufocar habitats e sumidouros de carbono podem liberar gases armazenados há milhares de anos. Cientistas e ambientalistas pedem uma moratória global até que os impactos sejam totalmente compreendidos. A grande pergunta é: estaremos preparados para pagar o preço ambiental dessa corrida? Ou estaremos repetindo erros do passado em um dos ambientes mais frágeis e desconhecidos da Terra? Uma fronteira que pode mudar o mundo. Explorar a Fossa das Marianas continua sendo uma missão arriscada e custosa, mas também necessária para entender melhor nosso planeta. A fossa é uma fronteira científica, econômica e geopolítica que deve ganhar ainda mais importância nos próximos anos. O que descobrirmos lá embaixo pode redefinir a economia global, a segurança digital e até nossa compreensão sobre os limites da vida. E quanto mais avançamos, mais percebemos o quanto ainda temos a aprender sobre os oceanos. A disputa pelo abismo promete crescer, e o impacto dessas descobertas pode transformar o mundo de maneiras que hoje sequer imaginamos. E o Brasil nessa história? E antes de encerrar, uma surpresa. O Brasil também guarda mistérios no fundo do mar. Uma ilha recentemente identificada no litoral brasileiro pode alterar registros históricos e geográficos. Algo ignorado por séculos? Clique na tela e saiba muito mais.